Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, prontos aqui para continuar lendo a palavra. Hoje nós vamos continuar aqui no segundo livro de Macabeus, ok? Nós vamos ler hoje dois capítulos. Nós vamos ler o capítulo 9 e o capítulo 10. Então já vamos aqui dar início no capítulo 9 de segundo Macabeus. Por essa mesma ocasião, Antíoco foi forçado a voltar desordenadamente das regiões da Pérsia. Entrou em Persépolis, tentou despojar o templo e tomar a cidade. Diante disso, o povo se revoltou e recorreu às armas. Foi quando Antíoco, derrotado e perseguido pelos habitantes, teve que bater em vergonhosa retirada. Quando estava perto de Ecbátana, chegou-lhe a notícia do que tinha acontecido a Nicanor e ao pessoal de Timóteo. Então, furioso, pensava em cobrar dos judeus a injúria sofrida diante daqueles que o tinham posto em fuga. Então, Antíoco aqui está fugindo dos judeus. Por isso, mandou o seu cocheiro tocar a carruagem, seguindo em frente sem parar. Entretanto, o julgamento do céu já estava o alcançando. Então, é que ele não consegue fugir da justiça de Deus. Então, é até importante a gente sempre ressaltar que se vamos cometer erros, vamos cometer aí falhas e pecados, a gente pode até passar ileso pelos olhos humanos, pelos olhos dos homens. Mas Deus, ele enxerga tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então ele conhece bem o nosso coração, ele conhece bem a nossa mente, o nosso olhar, e da justiça de Deus ninguém escapa. De fato, na sua arrogância ele tinha dito: "Vou transformar Jerusalém no cemitério de judeus. Basta eu chegar lá." Então aqui Antíoco está querendo, acabar ali com a raça de judeus. O Senhor Deus de Israel, porém, que tudo vê, mandou-lhe uma doença incurável e invisível. Pois, logo que acabou de dizer essas palavras, lhe veio uma forte dor de barriga, uma terrível cólica de intestinos. Então, como eu expliquei, Deus ele tudo vê. Era uma coisa justa, porque ele havia torturado as entranhas de outros com muitas e refinadas torturas. Nem assim diminuiu a sua arrogância. Ao contrário, ficou ainda mais exaltado e, furioso de raiva contra os judeus, mandou tocar mais depressa. Aconteceu então cair da carruagem, que corria precipitadamente, e, por causa da queda violenta, todos os seus membros se quebraram. Aquele que pouco antes, com insolência até desumana, se achava com poderes de dar ordens para as ondas do mar e que se imaginava pesando em balança as altas montanhas, ficou estendido no chão e teve de ser carregado numa padiola. Assim, para todos ele dava mostras evidentes do poder de Deus. Então aqui Antíoco, até que como fala, ele até achava que ele podia até dar ordens para as ondas do mar, ou seja, ele queria ser um dono do mundo. Só que ele se esqueceu que o dono do mundo é Deus Todo-Poderoso. E aqui, com essa sua vamos dizer, essa sua blasfêmia, esse seu orgulho de querer ser mais do que Deus, ele mostra, ele evidencia que ele não é nada, ele é somente uma criatura. E o Criador é o dono de todas as coisas. A coisa foi tal que do corpo desse renegado brotavam vermes. Ainda vivo, em meio a sofrimentos e dores, suas carnes se soltavam do corpo. Por todo o acampamento não se aguentava o mau cheiro da sua podridão. Aquele que pouco antes parecia capaz de tocar as estrelas do céu, agora ninguém era capaz de o carregar por causa do mau cheiro insuportável. Em tal situação, prostrado por sua doença, Antíoco começou a ceder em sua arrogância. Atormentado cada vez mais pelas dores, chegou a reconhecer o castigo divino. E já não podendo suportar seu próprio cheiro, disse: "É justo que o mortal se submeta a Deus e não queira igualar-se à divindade." Mas esse criminoso rezava ao soberano que já não compadecia dele. Então jurou que proclamaria livre a cidade santa, contra a qual antes caminhava apressadamente, a fim de arrasá-la e transformá-la em cemitério. Jurou que daria os mesmos direitos dos atenienses a todos os judeus,
sobre quem havia decretado que não mereciam sepultura, mas que fossem jogados com seus filhos para servir de comida às feras e aves de rapina. Jurou que enfeitaria com os mais belos donativos o templo santo que ele mesmo tinha despojado. Jurou que devolveria em número maior todos os objetos sagrados. Jurou que manteria com suas rendas pessoais todas as despesas necessárias para os sacrifícios. Além de tudo isso, jurou que se tornaria judeu e percorreria todos os lugares habitados do mundo, anunciando o poder de Deus. Como as dores não passassem, pois a justa condenação de Deus o tinha atingido, olha para você ver, a justa condenação de Deus. Então ele estava sofrendo um castigo aqui de uma forma justa. E perdendo as esperanças de cura, Antíoco escreveu aos judeus, em tom de súplica, a seguinte carta. Aos ilustríssimos cidadãos judeus, o rei e governador Antíoco lhe manda muitas saudações e deseja saúde e bem-estar. Espero, graças ao céu, que vocês e seus filhos estejam bem e seus negócios corram segundo os seus desejos. Lembro com carinho o respeito e os bons sentimentos de vocês. Ao voltar da Pérsia, contraí uma grave doença e julguei necessário pensar na segurança pública. No meu caso, não perdi a esperança. Ao contrário, espero escapar dessa doença. Eu me lembro que meu pai, toda vez que partia em campanha para a região do Planalto, indicava o seu futuro sucessor. Desse modo, se acontecesse algo inesperado ou se chegasse alguma notícia má, o pessoal que já estava no país não iria agitar-se, pois já saberia a quem fora confiado o governo. Além disso, considerando que os soberanos próximos e vizinhos do nosso reino estão à espera de uma oportunidade e observando o que acontece, no meio, como rei, o meu filho Antíoco. É ele que tantas vezes tenho recomendado a muitos de vocês, ao me ausentar para as províncias do norte. A ele escrevi a carta que segue abaixo. Assim, pois, eu os exorto e lhes peço que conservem para com o meu filho a mesma boa vontade demonstrada para comigo. Lembrados de tudo de bom que fiz por vocês, seja em comum para todos, seja em particular para cada um. Estou plenamente convencido de que meu filho, seguindo a minha decisão, os tratará com muita compreensão e cordialidade. E assim, esse assassino e blasfemo, entre dores artroses, morreu nas montanhas, em terra estrangeira. Seu final foi desastroso, da mesma forma como ele havia tratado os outros. Então, a mão de Deus aqui pesa sobre aqueles que cometem esses erros grotescos. Aqui ele cometeu várias blasfêmias, profanação. Então, ele basicamente colheu aquilo que ele plantou. Assim como fala aqui no finalzinho, ó, seu final foi desastroso da mesma forma como ele havia tratado a outros. Então, aquilo que ele plantou, ele colheu. Então, é importante, se nós queremos colher amor, temos que plantar amor. Agora, se plantarmos ódio, nós vamos colher ódio. A vida é justa. Filipe, seu companheiro de infância, transportou seus restos, mas com medo do filho de Antíoco, Filipe foi para o Egito para junto de Ptolomeu Filométor. Até destaquei aqui para a gente a explicação sobre o capítulo 9, que diz o seguinte: Antíoco personifica a ambição que leva o homem a se considerar igual ao próprio Deus, atraindo uma punição terrível. Então, ele foi punido ali de uma forma justa, mas foi uma forma terrível, mas isso porque ele plantou. Ele queria ser muito superior, ele queria ser ali o dono do mundo, querendo se passar até maior do que Deus. Então ele colheu a punição justa por esse ato tão pecador que ele fez. Estava colocando ali basicamente o nome de Deus da boca para fora, querendo até mesmo ser maior do que Deus. Seu arrependimento chega tarde demais. E agora, é inútil querer se converter. O orgulho humano produz a destruição da própria pessoa. Olha para você ver. O orgulho humano produz a destruição da própria pessoa. Hoje, o pecado existe no mundo por causa do orgulho, do homem querer ser mais do que Deus, ser mais inteligente, ser mais sábio do que Deus. Então, precisamos ser humildes, curvar nossas cabeças para o céu, curvar as nossas cabeças diante do pé de Jesus, pois é somente com a misericórdia do Pai que nós possamos aí viver bem. Então é não deixar que o orgulho tome conta do nosso coração, mas sim ser humildes. Humildes com Deus, humildes para fazer a vontade dele e humildes também com os nossos irmãos.
O texto garante que todo o mal feito a outros acaba se voltando contra a própria pessoa que o planejou. Aquilo que eu comentei, aquilo que você plantou, você vai colher. Plantou amor, pode ter certeza que Deus vai deixar você colher amor. Plantou ódio, infelizmente, a sua atitude vai te levar para a perdição e você vai colher o ódio. Vamos aqui agora para o capítulo 10. O Macabeu com seus companheiros, guiados pelo Senhor, reconquistaram o templo e a cidade de Jerusalém. Demoliram os altares construídos pelos estrangeiros na praça pública e seus templos. Depois de purificar o santuário, construíram um novo altar para os holocaustos, tiraram fogo das pedras e ofereceram sacrifícios após uma interrupção de 2 anos. Acenderam também o fogo do altar de incenso e as lâmpadas e apresentaram os pães. Em seguida se prostraram por terra e suplicaram ao Senhor que nunca mais os deixasse cair em tais desgraças. Caso voltassem a pecar, que ele os corrigisse com moderação, sem que fossem entregues em mãos de bárbaros e blasfemadores. A purificação do templo aconteceu na mesma data em que tinha sido profanado pelos estrangeiros, isto é, no dia 25 do mês de Casleu. Durante 8 dias, fizeram uma comemoração semelhante à das tendas. Espera aí que o meu cachorro tá latindo, só um minuto. Vamos lá, parece que tá tudo em ordem. Durante 8 dias, fizeram uma comemoração semelhante à das tendas, para lembrar que pouco tempo antes, durante a festa das tendas, eles tiveram de andar pelos montes e cavernas, vivendo como animais selvagens. Por isso, carregando folhagens, ramos novos e folhas de palmeira, cantaram hinos ao Deus que lhes tinha dado a graça de purificar o seu lugar sagrado. Na ocasião, editaram um decreto público, confirmando por votação e aprovação geral, mandando que todo o povo judeu celebrasse essa data todos os anos. Então aqui a gente vê a comemoração ali da vitória, pois eles estão ali vencendo a opressão do inimigo. Esse foi o fim de Antíoco, chamado Epífanes. Vamos relatar agora os fatos ligados a Antíoco Eupátor, filho desse ímpio, procurando resumir os males causados pelas guerras. Logo que tomou posse do reino, Eupátor nomeou como encarregado da administração um tal de Lisias, até então governador e comandante da Celecíria e da Fenícia. Entretanto, Ptolomeu, chamado Macron, que tinha tomado a iniciativa de tratar com justiça os judeus, a fim de reparar a injustiça contra eles cometida, projetava conduzir tranquilamente todos os assuntos que se referiam a eles. Por isso, Ptolomeu foi acusado diante de Eupátor pelos amigos deste rei. Ele era a todo momento chamado de traidor, por ter abandonado Chipre, que lhe fora confiada por Filométor, e por ter passado para o lado de Epífanes. Não conseguindo exercer o poder com toda a dignidade, ele se suicidou tomando veneno. Nesse meio tempo, Górgias tornou-se comandante dessas regiões. Ele mantinha um exército mercenário e estava continuamente provocando guerra contra os judeus. Então a gente percebe aqui que mesmo vencendo alguns inimigos, a luta ainda continua. Da mesma forma, os idumeus, que ocupavam fortalezas bem situadas, viviam provocando os judeus e atiçavam um clima de guerra, acolhendo refugiados de Jerusalém. Imagina se viver numa situação dessa. Você está ali tentando levar a vida em paz, mas o inimigo fica te atiçando toda hora, fica ali te tentando, né? Os companheiros do Macabeu, depois de fazer preces públicas e suplicar a Deus que se aliasse a eles, atacaram as fortalezas dos idumeus, assaltaram vigorosamente as fortalezas e conseguiram tomar essas posições, vencendo os inimigos que lutavam de cima da muralha. Mataram a quantos estavam sob seu alcance e eliminaram pelo menos 20.000. Entretanto, pelo menos 9.000 conseguiram escapar para 2 torres solidamente fortificadas e que tinham tudo para aguentar cerco prolongado. O Macabeu deixou aí Simão e José e também Zaqueu com seus companheiros, o suficiente para manter o cerco, enquanto ele foi para outros lugares onde sua presença era mais necessária. Os companheiros de Simão, porém,
cheios de ganância por dinheiro, foram subornados por alguns que estavam nas torres. Receberam 70.000 dracmas e os deixaram fugir. Denunciaram a Macabeu o que tinha acontecido. Então ele reuniu os chefes do exército e os acusou de ter vendido seus irmãos por dinheiro, deixando sair livres os inimigos que combatiam contra eles. Mandou matar os traidores e, sem mais, ocupou as 2 torres. O Macabeu tinha sucesso em todas as lutas armadas, e só nessas 2 fortalezas eliminou mais de 20.000 homens. A gente vê que é até ali um perigo de corrupção, né, diante do povo. Já antes derrotado pelos judeus, Timóteo reuniu um numeroso e variado exército estrangeiro, recrutou numerosa cavalaria da Ásia e apareceu para ocupar militarmente a Judéia. Os companheiros do Macabeu se reuniram com ele para fazer... Eita, nós! Os companheiros do Macabeu se reuniram com ele para rezar a Deus. Cobriram de pó a cabeça, vestiram-se com os panos de saco e, prostrados no degrau que fica em frente do altar, suplicaram que Deus fosse favorável a eles, que se tornasse inimigo de seus inimigos e adversário de seus adversários, como a lei diz claramente. Então aqui os companheiros ali de Judas Macabeu suplicaram para que Deus tivesse misericórdia e que ele ajudasse eles, ou seja, que Deus fosse um aliado para combater os inimigos. Que possamos também pedir para que Deus esteja do nosso lado para enfrentar todas as dificuldades, todos os medos, as preocupações, para enfrentar o inimigo. E assim a gente confiar 100% na vontade de Deus. Terminada a oração, pegaram em armas e se afastaram bastante da cidade. Entretanto, ao chegarem perto dos que vinham combater contra eles, pararam. Mal raiou a madrugada, uns e outros se lançaram à luta. Uns, além de boa disposição, tinham como garantia de êxito e de vitória a proteção do Senhor. Olha para você ver que maravilha, ali no meio da luta, no meio da guerra, eles, mais do que estarem ali dispostos por terem saúde que Deus dava para eles, ter a disposição que Deus dava para eles, eles tinham a garantia de estar sendo bem, de estar indo bem na luta, porque Deus dava a vitória para eles. Ou seja, assim como vou repetir as palavras aqui, tinham como garantia de êxito e de vitória a proteção do Senhor. Olha que maravilha. Então, quando nós estamos em Deus, nós confiamos no Pai, pode ter certeza que Ele vai nos garantir a vitória. Em Deus nós nos tornamos invencíveis, mas não pelas nossas próprias forças, mas porque sim, Deus é um homem bom. Deus é um homem que dá a vitória. Então é confiar sempre em Deus para que Ele nos proteja com a sua mão abençoada e nos abençoe e nos leve para caminhos vitoriosos. Os outros lutaram guiados pelo seu próprio furor. No auge do combate, os inimigos viram no céu 5 homens resplandecentes, montados em cavalos com rédeas de ouro e que se puseram como comandantes dos judeus. Colocaram Macabeu no meio deles e o protegeram com seus escudos, tornando-o invulnerável, enquanto atiravam setas e raios contra os adversários. Desorientados por não poderem enxergar, os inimigos dos judeus se dispersaram totalmente confusos. Dessa forma, foram eliminados 20.500 homens, além de 600 cavaleiros. Timóteo, porém, conseguiu refugiar-se na fortaleza chamada Gazara, que era muito bem fortificada e cujo comandante era Querés. Os companheiros do Macabeu, cheios de entusiasmo, cercaram a fortaleza durante 4 dias. Os que estavam dentro, confiando na segurança que o lugar oferecia, multiplicavam as blasfêmias, dizendo palavras ímpias. Para você ver, cara, eles aqui confiando ali nas coisas materiais, começaram a blasfemar sobre o nome de Deus. Tome cuidado, até nos dias de hoje, infelizmente, a gente pode cometer blasfêmias. Então, as blasfêmias, só para poder explicar um pouco mais, é aquilo que você fala para poder denegrir a imagem de Deus, mentir da imagem de Deus, zombar da imagem de Deus, do nome santo de Deus, fazer falsas promessas, falsas palavras, falar em nome de Deus aquilo que Deus obviamente não falaria. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que pedir para que você seja de fato guiado pelo Espírito Santo, para que você seja usado aí como instrumento do Espírito Santo. E não falar da sua própria boca, para não cometer blasfêmias, pois a gente sabe que pela nossa incapacidade, pelas nossas fraquezas,
nós estamos aí caminhando para o pecado. Mas, se pedirmos a ajuda para o Espírito Santo, a misericórdia, para que ele nos coloque no caminho certo, cara, pode ter certeza que você vai ser usado aí como instrumento do Espírito Santo. Então, peça sempre o Espírito Santo na sua vida, na sua boca, no seu coração, na sua mente, para que você seja guiado por ele e não cometer blasfêmias. Ao amanhecer do quinto dia, porém, 20 jovens dos companheiros do Macabeu, inflamados por causa dessas blasfêmias e cheios de coragem, atacaram a muralha e, com furor selvagem, matavam quem chegasse ao seu alcance. Os demais subiram por outro lado e, surpreendendo-os de dentro, incendiaram as torres, provocando fogueiras e queimando vivos os que blasfemavam. Enquanto isso, os primeiros arrebentaram as portas, abrindo caminho para o restante do exército e conquistaram então a fortaleza. Mataram a Timóteo, que se havia escondido numa cisterna, e também seu irmão Quereias e Apolófanes. Depois de tudo isso, com hinos e ação de graças, louvaram ao Senhor, que tinha feito tão grande benefício em favor de Israel, concedendo a eles a vitória. Então é que a gente percebe que com a misericórdia de Deus, ele nos torna invencíveis, pois Deus vai caminhando na frente, nos dando a vitória. Então é confiar em Deus, pois é Ele quem dá a vitória, tá bom? E assim a gente finaliza com a leitura de hoje, ressaltando mais uma vez que é Deus quem dá a vitória, porque sem Deus não existe vitória, e também dizendo tomar cuidado com as blasfêmias, para que possamos aí ser seres santos, seres guiados pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? Obrigado aí pela sua presença, Deus te abençoe e que você possa aí sempre, sempre, sempre buscar seguir os caminhos de Deus. Até mais. Tchau, tchau.